Em um universo onde você precisa pagar boletos, pegar busões, enfrentar aqueles dias cansativos no trabalho, aqueles problemas com a vizinha chata, problemas com o cachorro chato, e não sabe como lidar, mas às vezes queria que o mundo explodisse ou a sua vida virasse de cabeça para baixo em situações diferentes que pelo menos pudessem virar histórias? Então você precisa conhecer o RPG Boletos e Busões, ou no caso, Busões e Boletos, para sentir um pouco mais desse mundo fantasioso em meio de um cotidiano bem meio merda. Ficou interessado? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos, estamos com mais um episódio para vocês e hoje iremos falar sobre esse RPG nacional maravilhoso do Dados e Contracapas, o Busões e Boletos. É interessante porque aqui a gente gosta de falar de world building, como isso pode interferir nas suas histórias, narrativas e como você também, mestre de RPG, também quer entender um pouco mais desse mundo RPGístico, porque você precisa saber narrar. E muitas vezes eu faço vídeos falando sobre criação de world building, descrição, narrativa, mas eu não faço vídeos focados para os mestres. Claro que eu falo um pouco sobre RPG, sobre cenário, mas hoje eu irei falar sobre esse cenário aqui maravilhoso, porque é um cenário que é o Brasil, ou simplesmente uma vida proletariada. Mas Rafa, por que raios eu jogaria um jogo de RPG onde eu jogo comigo mesmo? Na verdade, você não necessariamente joga com você mesmo, mas você joga em situações do seu cotidiano. Ah, mas Rafa, meu cotidiano é muito chato, ou até mesmo as propostas são meio chatas dentro de uma vida normal. Mas aí que está o mundo que o seu mestre, a sua mestra, vai narrar para vocês. Mas antes de a gente adentrar mais profundamente sobre temáticas, histórias, propostas, vamos falar um pouco sobre ambientação. A ambientação dentro de um mundo de RPG é extremamente importante para a gente entender qual que é a lógica estabelecida pelo mestre, seja ele dentro de um mundo fantasioso, num mundo mais moderno, seja ele numa alta fantasia, numa baixa fantasia ou qualquer outro gênero, ficção científica, distopia, utopia, por que não? O interessante da ambientação é você mostrar, dentro de parâmetros mais gerais, os limites do pode e o do não pode. O legal aqui no Busões e Boletos é que o mundo ele funciona obviamente dentro do quesito da lógica normal, a lógica real nossa, porque esse jogo ele é ambientado no mundo real. Porém, sabe aquela história fantasiosa, incrível, que não aconteceu com você, ou no caso aconteceu com um amigo de um amigo seu, e é fantástica, é estranha, você fala, nossa, isso fatalmente poderia virar ou um livro de comédia, ou um suspense tenebroso. Aqui nós vamos jogar com essas histórias. Aquela coisa bizarra de, nossa, imagina só se você fosse, o ônibus fosse sequestrado, ou se por acaso aparecesse na sua frente alguma coisa bizarra como um alce atravessando a rua. O interessante do Busões e Boletos é que você vai viver num mundo normal como o nosso, porém com situações diferenciadas. Dentro de Busões e Boletos, a ambientação proposta por esses dois incríveis autores, o Luiz Lindroff e o Thiago Queiroz, que depois vou deixar aqui o Instagram para você seguir a galera, porque eles são maravilhosos. E claro, se vocês gostarem dessa proposta, vão no DOF, que vai acontecer agora em junho de 2025, lá na Expo Center, porque você vai encontrar não apenas esse RPG nacional, como diversos outros, além de títulos internacionais. Não estou fazendo a propaganda do DOF, mas apareçam por lá, porque se vocês gostarem, vai ser bem interessante. Eu vou trazer alguns spoilers diferentes para vocês futuramente. Agora, voltando aos Busões e Boletos, é interessante porque a proposta narrativa, ela é basicamente você vivenciar um mundo diferenciado dentro do seu mundo normal. Jogar, às vezes, como uma criança, como um velho, como um jovem. Como ele, como a mãe dele, que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Ou como qualquer outra pessoa que você puser na frente do motorista. E é interessante porque a proposta aqui é você jogar de forma mais leve, de forma mais engraçada. Claro que se por acaso o seu mestre quiser abordar temáticas um pouco mais profundas, como preconceito, como xenofobia, como misoginia ou qualquer outro tipo mais pesado, o livro traz algumas regras interessantes para você abordar de uma forma mais, vamos dizer assim, respeitosa.
Porque, claro, a vida ela passa por situações e se por acaso você quiser colocar isso, algo que tem que ser conversado com a mesa, obviamente, sessão zero é extremamente importante. Para a galera que não sabe o que seja uma sessão zero, a sessão zero baseia em você conversar, você mestre, com os seus jogadores, para vocês entenderem os limites aceitáveis que a mesa propõe. Gosta de trabalhar com romance? Não gosta de trabalhar com romance? Pode trabalhar com questões sexuais ou não? O interessante aí é abordar de uma forma que respeite todos os jogadores dentro das suas limitações e aceitações. Então, voltando aqui aos busões e boletos, é interessante porque o livro em si já traz essa proposta de caderno. Não foi eu que encadernei dessa forma, foi a própria encadernação clássica, a diagramação desse livreto de RPG é muito simples. E o mais legal é que as regras são muito simples. Você pega aquele dado normal, porque, nossa, pensando em RPG, e D4, e D6, e D8, e D20, e D100, aí probabilidades, sucessos, fracassos. Calma, D6. Aquele dado normal que você que não sabe nada do que é um RPG vai ter algum jogo de tabuleiro X, então você não precisa nem ir atrás dessas lojas cabulosas de RPG, simplesmente um dado de 6 lados e fechou. Rafa, eu não tenho nada em casa, nem jogo de tabuleiro. Não seja por isso. Coloca aí no Google D6, ou no caso, dado 6 impressão. Você imprime, você cola e faz o seu dado normalmente. Muito bem, obrigado, porque simplesmente precisa de dados normais de 6 lados. As regras são extremamente simples, a ambientação é extremamente simples, e aqui no Busões e Boletos, a grande dificuldade não está no sistema, porque é um jogo extremamente fácil, extremamente rápido e extremamente narrativista. Rafa, o que seria um RPG narrativista? É aquele RPG que se baseia muito mais na narração do que na ficha propriamente dita. Ah, mas eu quero combate, eu quero upar, eu quero lutear, eu quero fazer o clássico D&D com regras e coisas. Também pode fazer. Aqui te traz todas as regras da construção de personagem, utilização de armas, evolução de personagem, combos possíveis, farming ou qualquer outra mecânica que você gostaria de trabalhar. Porém, aqui no Busões e Boletos, o trabalho do narrador é trazer diversas situações diferentes, obviamente dentro de uma lógica normal, que pode acontecer. Ah, mas Rafa, se eu quiser, por exemplo, colocar ninjas, pode colocar? Não tem problema. Por que não ter um ataque de ninjas do nada numa invasão do Japão aqui no Brasil? Ou no caso, possa aparecer o Godzilla? Claro, por que não? Quero que coloque um dragão? Claro, por que não? Quero colocar magia? Aí já é um pouco complicado. Mas se você quiser aparecer dentro de um show de Las Vegas, tá colocando magia da mesma forma. O legal aqui do Busões e Boletos é caso você queira jogar uma narrativa um pouco mais pé no chão, obviamente pé no chão não digo caótica, não digo que não seja fantasiosa, não digo que não seja incrível, mas pé no chão eu digo mais numa questão de gênero narrativo. Uma fantasia, uma ficção ou qualquer outro gênero que você queira falar, porém de uma coisa mais baixa, não alta, onde você cria um universo, mais baixa porque você puxa referências muito mais fortes com o nosso planeta Terra. O legal do Busões e Boletos é trazer uma ambientação que brinque com diversos gêneros e diversas pessoas. Se por acaso você é um maluco da zoeira, um BR, vamos brincar com Busões e Boletos, onde a gente vai trazer diversas situações engraçadas e absurdas. Eu quero ver como você lidaria simplesmente com uma passeata de palhaços segurando tochas de confete. E isso vai atrapalhar, porque se você não chegar a tempo no seu trabalho, você vai ser despedido. Ou no caso, você quer que seja uma coisa um pouco mais pesada, então por que não você vai estar interpretando um personagem numa ação ativista contra um governo corrupto? Ou você quer fazer uma coisa um pouco mais estranha, simplesmente indo dentro de um ônibus onde você vai estar indo de uma cidade a outra e durante a serra você tem alguns problemas no seu ônibus, seja um problema de enguiçado, seja um problema de batidas de carro ou algum animal silvestre que apareceu na sua frente. São diversas situações diferentes, com problemáticas diferentes, onde diversos personagens vão estar interagindo dentro desse busão. Obviamente você não precisa necessariamente falar sobre busões ou trabalhar com boletos, porém o interessante aqui é que você, devido ao fato de ser busões e boletos um nível de dificuldade, esses níveis de dificuldades podem ser brincados de diversas formas. Mas Rafa,
E se eu não quiser ou não entender muito de RPG, o que esse vídeo pode trazer para mim, já que eu estou aqui assistindo você neste momento? Se você, meu querido jovem padawan, que chegou até aqui na metade do vídeo e não entendeu se você vai ou não utilizar desse jogo, ou se você vai jogar nesse jogo, o que você pode ganhar assistindo até o final? Muito simples. Quando a gente fala sobre ambientações, caso você seja simplesmente um escritor, não tirando você, obviamente, porque, claro, esse vídeo é mais pra galera que quer tentar jogar esse jogo ou simplesmente quer aprender mais sobre o RPG nacional, esse vídeo vai trazer uma pequena discussão que é qual é o seu objetivo dentro da sua narrativa. Uma coisa que é muito importante para a criação de universos é o público-alvo. Claro que o principal público-alvo que você tem que deixar muito claro dentro da sua criação é você mesmo. Se por acaso você não gostar do seu mundo, não gostar do seu universo, não faz nem sentido colocá-lo para frente. Mas é interessante você imaginar qual seria o público que você está destinando esse seu universo. Não a nível simplesmente de idade, mas às vezes gênero. Gêneros diferentes pensam de formas diferentes. Claro que existem limites, claro que existe espectros. Você pode encontrar pessoas de gêneros diferentes pensando da mesma forma, pessoas de gêneros iguais pensando de formas diferentes. Porém, pela diversidade de pessoas, diversos nichos e situações, é interessante imaginar também qual que é a proposta do seu universo. Vai fazer algo 18+, onde você vai apresentar também coisas mais pesadas, mais sexuais? Ou no caso é um mundo mais Teletubbies, que você vai puxar para um nível mais infanto-juvenil, ou no caso bem mais infantil. Quer fazer algo mais pro Harry Potter, onde a gente vai falar sobre morte, sobre traição, sobre violência, porém tem essas diversidades e diferentes formas de se abordar também. Por isso que, trazendo aqui essa proposta de busões e boletos, eu não trago simplesmente uma narrativa de RPG, onde aqui, claro, conheço o Lindroth e ele é maravilhoso, pretendo trazer uma conversa bem legal num podcastzinho que eu estou planejando com ele e outros mestres, já fiquem aí esperando que vai voltar e vai acontecer. Mas o objetivo aqui que eu quero trazer para vocês é que a ambientação não é simplesmente a temática, mas o como você vai fazer. Eu posso muito bem, obrigado, fazer uma situação RPGística que eu vou trazer simplesmente uma situação corriqueira e ver como eu posso trabalhar dessa forma. Mas no caso eu percebo que a minha mesa de jogadores querem algo um pouco mais engraçado devido a ser uma semana de prova, está uma semana cansativa, é uma merda, eu como professor sei como semana de prova é uma merda, então eu vou fazer uma sessão um pouco mais divertida, bizarra, engraçada, situações cabulosíssimas. Mas também quero trazer algumas situações diferentes onde vai trazer um pouco mais de aprendizagem. Eu, como professor, posso trabalhar de uma forma um pouco mais didática, fazendo com que eles abordem temáticas que estou dando em sala de aula. Obviamente, eu, como biologia, posso trazer ideias como plantas, bichos, climas. Eles estavam dentro de um busão, indo para a praia, o ônibus tomba no meio da serra e agora é uma campanha de sobrevivência dentro dos conhecimentos que eles trouxeram. Ou no caso, se eu quiser ambientar mais na época do café, não precisa ser necessariamente uma volta no tempo, mas pegar todas as propostas e as conformações nas regras de construção de personagem, que são relativamente simples, e fazer um RPG mais narrativista vivendo nesse período como pessoas normais, vivendo vidas normais, porém trazendo um pouco mais desse conhecimento. Então você, escritor, tem que imaginar que a sua narrativa, a sua ambientação não apenas depende da proposta que você quer fazer, mas sim o como você quer que a pessoa vivencie a sua história. Claro que não é apenas definir o gênero, o subgênero, a narrativa, mas sim as palavras que você vai trazer, a ambientação que você vai trazer. Tem alguns vídeos passados que falamos sobre descrição, que não é simplesmente descrever, ou até mesmo a importância do show, a importância do tell e as suas dificuldades. Obviamente, vou fazer um futuro falando sobre diálogos, tanto para você, narrador, como construir um diálogo direto com o NPC e o PJ, e também você, escritor, caso queira fazer um diálogo interessante entre personagens. Porque diálogo não é simplesmente falar. Diálogo tem que ter informações e, obviamente, caracterizações. Então, voltando aqui para esse RPG maravilhoso, ele é simples, ele é rápido, ele é direto e ele é muito engraçado. Esse livro aqui traz diversas situações diferentes. Para a galera que curte uma diagramação diferenciada, ele parece um caderninho. E esse caderno você percebe que tem diversas situações e, obviamente, memes engraçados. Esse livro é extremamente irônico, é extremamente sarcástico, então vale a pena se você curtir esse tipo de situações. Tanto que ele começa aqui, na contracapa,
Obviamente aqui, né, tenho aqui a assinatura dos meus queridos criadores, eles são maravilhosos. Aqui o cara coloca só um agradecimento e eu tô feliz porque, no caso, quando eu fui comprar esse livro, falei assim pro Thiago, você poderia assinar aqui pra mim? Ele perguntou, mas você quer que eu coloque o quê? Eu falei, coloca só um agradecimento que eu tô feliz. Aí ele escreveu, só um agradecimento e eu tô feliz, e deu um abraço. E o Lindroth logo embaixo ele coloca, ele é o pior que eu pra dedicatória, porque ele achou a dedicatória meio bosta. Então é interessante porque os próprios autores trazem essa ambientação dentro da sua própria personalidade e a forma como traz. Sempre quando a gente tem uma história, você precisa ter a sua voz. A sua voz é o como você quer expressar isso. Obviamente que a sua narrativa, os seus personagens também vão ter as suas vozes próprias, porém a forma como você apresenta, a forma como você traz as palavras, a forma como você constrói a formação dos parágrafos, a fluidez da história, é o seu estilo. Isso que é o mais importante. A ambientação é como o narrador, o mestre, vai colocar a voz dele em como vai ter a descrição, em como vai apresentar nos gatilhos, nas pausas, na hora que ele fala para os jogadores. Agora é uma ação livre, ou naquele momento mais narrativo que ele está explicando a situação que vai trazer. Isso que é o mais legal. E o interessante é que quando a gente começa a ler o livro, ele traz diversas situações muito engraçadas, porque depois que você passa pelo glossário, ele começa. Antes de mais nada, é necessário informar que este livro é repleto de piadinhas, referências, memes, vídeos, gifs, músicas, desenhos de vários formatos e artefatos da cultura pop. E ele começa e brinca, e vai e fala. Como ele não sabe quem está lendo, ele chama você, pessoa ansiosa, você, pessoa impaciente, você, pessoa combeira, você, pessoa aquilo, você, pessoa aquele outro, e vai nas brincadeiras. Então vale a pena, é muito legal. Eu já tive a oportunidade de jogar numa pequena mesinha one shot depois que eu adquiri esse livro. Então, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo e você acha que vale a pena, ajude aqui o Dados contra Capas ou outro RPG nacional. Dá uma googadinha aí no Catarse, procura algum sistema, livro que você acha que vale a pena. E caso você não conheça com tanta profundidade, dê uma oportunidade aos board games também. O DOF, Diversão Offline, que vai acontecer em São Paulo. Logo, logo vai acontecer, logo, logo vai ser maravilhoso devido a diversas situações. E, obviamente, vou trazer para vocês o que aconteceu nesse DOF 2025, como eu ando fazendo já há algum tempinho. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários algum cenário que você acha que vale a pena trazer uma reviewzinha e alguns artifícios diferenciados. E, obviamente, se tem algum outro conteúdo que você quer que eu traga, alguma música para fazer alguma review, ou algum cenário para fazer alguma review, ou simplesmente alguma técnica que você ouviu falar, quer saber mais, ou trazer a minha opinião sobre alguma coisa, deixa aqui nos comentários que com certeza eu coloco aí para você o nomezinho do episódio e ele logo sai, se o YouTube permitir. Use e abuse suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!